a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam sempre convosco. Que assim seja, Frei, que saudade, né? Que Pois bom, é. Que bom chegar aqui mais uma vez através do Grupo Corações Ardentes, nesse tempo em que nós ficamos aqui nos preparando, nos organizando para esse retiro quaresmal. Muitas pessoas entraram no grupo, graças a Deus, pessoas continuaram compartilhando, e hoje nós iniciamos, Frei, um tempo muito especial, muito forte, marcante, não só na vida da igreja, mas na nossa vida também. O tempo da Quaresma, ele é um momento oportuno para nós vivenciarmos as graças espirituais que nos vêm através da penitência, do jejum, da caridade. E é importante para nós isso, né, Sandra? Hoje o mundo não nos permite e não nos incentiva a viver esses elementos. É verdade. Penitência, jejum, caridade, obras de misericórdia são todas esquecidas pela sociedade, quando não são distorcidas. E a Quaresma, ela tem esse grande valor para nós. Momento de mudança de vida. É oportunidade para a gente crescer, desenvolver a nossa fé e também melhorar enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres de Deus. Você consiga fazer esse caminho durante esse ano. Então esse é o primeiro passo nessa quarta-feira de cinzas, né? Aqui estamos, dia 5 de março, para rezarmos, para refletirmos e para iniciarmos então esse tempo todo especial, né, Frei? E é importante a gente começar com o pé direito, né? Começar com objetivo, com determinação. Isso. Durante o tempo da Quaresma, você é chamado a meditar a palavra de Deus de modo mais intenso. Isso. Você é convidado a vivenciar os sacramentos em seu todo, com mais intensidade, a Eucaristia, a penitência, né? Vivenciar o próprio batismo. E o batismo é um ponto importante da Quaresma, porque nós colocamos a nossa vida batismal de modo mais assíduo, mais firme, mais convicto. Nós assumimos esses compromissos no tempo da Quaresma e buscamos essa purificação. Ou seja, que o nosso coração se torne como se tornou naquele momento do nosso batismo. Um coração puro, santo e irrepreensível aos olhos de Deus. Outro ponto importante da Quaresma, que nós não podemos perder de vista, é esse compromisso que nós assumimos com a igreja. O tempo quaresmal é um momento onde toda a igreja é convocada a vivenciar jejum, caridade, penitência, oração, leitura da palavra. Ou seja, nós não podemos ser negligentes. Hoje, quarta-feira de cinzas, a gente começa isso marcando nossa fronte com as cinzas. A gente se coloca nesse caminho de penitência, de conversão. A Quaresma, lá no passado, entre os primeiros cristãos, não era como nós temos hoje. Quando a gente olha para o passado, lá para o início da nossa igreja, eles nem celebravam a Quaresma. Os primeiros anos, depois da morte e ressurreição de Cristo, nem se tinha tanto definido como vivenciar a Quaresma. Eles foram desenvolvendo isso ao longo do tempo, ao longo da história da igreja. Lá no começo, eles faziam 3, 4 dias de jejum, tendo em vista o batizado que aconteceria no Sábado Santo. Somente se batizava no Sábado Santo. Então era um momento de oração intensa. Mas com o passar do tempo, com a história que vai se desenrolando, os primeiros cristãos perceberam que era necessário fazer uma grande oração,
um grande momento de penitência, de jejum, para que todos vivessem o seu próprio batismo e também inspirassem aqueles que seriam batizados no Sábado Santo. Então a igreja estendeu esse tempo para 40 dias que antecedem o batismo, né, o Sábado Santo, melhor dizendo, onde aconteceria o batismo, pede oração para que todos estejam imbuídos e repletos do Espírito Santo para aquele momento, e também os outros irmãos já batizados eram chamados a viver as promessas batismais, preparando-se para aquele batismo, ou seja, reviver esse momento tão importante para a sua caminhada de fé. Aí nasce a Quaresma, 40 dias de preparação, de oração, de prece. A Quaresma, ela nasce voltada para a Páscoa, toda voltada para a Páscoa do Senhor, mas ela também nasce com um sentido todo batismal. Nós olhamos para as águas que purificam do pecado, da morte, né, da morte eterna, e nós somos chamados a reviver isso. Primeira pergunta que surge a partir daí: será que nós temos consciência disso? A cinza que nós colocamos hoje sobre a cabeça ou a testa, depende da paróquia, né? Os padres têm aí modos diferentes de fazê-lo, mas a cinza que nós colocamos sobre a cabeça, elas têm um sentido de purificação e de penitência. É a purificação onde nós somos chamados a renunciar ao pecado e lembrar que dessa terra não levaremos nada. Tudo vai ficar aqui. Nós somos pó e ao pó voltaremos, né? E daqui nós não levamos nada, então por que carregar pesos do pecado, pesos de orgulho, vaidade, prepotência, ganância, arrogância, sendo que tudo se tornará pó. O pó é a única coisa que restará de tudo que nós vemos diante dos nossos olhos e daquilo que nós somos, enquanto estrutura social, enquanto pessoas também. Só o que restará será a nossa alma junto com Deus, aquilo que nós recebemos de graça, aquilo que nós recebemos de vida da parte de Deus. Então, um ponto importante, essa cinza, ela tem um valor muito grande para a Quaresma. E você é chamado a colocar a cinza e também se propor a fazer esse caminho. Outro ponto importante de colocar a cinza sobre a testa ou sobre a cabeça, né, marcar a testa ou sobre a cabeça, é o início de um caminho. Na tradição da igreja, colocar as cinzas era fazer um projeto de vida. Então a Quaresma, ela tem esse sentido. Você começa hoje, quarta-feira de cinzas, um projeto, um caminho a ser percorrido, o caminho penitencial. Na igreja antiga, na Idade Média principalmente, isso ganha mais forma, as pessoas colocavam cinza na cabeça e iniciavam a penitência, o caminho da penitência. Existia até a ordem da penitência, né? Eles entravam para um esquema de vida penitencial. Então a cinza era essa porta de entrada. Colocava a cinza, é o primeiro passo desse caminho penitencial, que até hoje nós herdamos. Nós somos chamados na Quaresma a fazer um caminho penitencial, um caminho de mudança de vida, de conversão, de olhar para o nosso interior e ver o que é necessário mudar, retirar dali, arrancar. Um momento de purificação das ervas daninhas que nós temos em nosso interior, dos vícios, dos maus hábitos, dos maus costumes, daqueles desvios de conduta ou de caminhada que nós temos, dos equívocos que nós temos em relação à nossa fé. A Quaresma é essa oportunidade. Você começa hoje, quarta-feira de cinzas, a fazer essa experiência, a trilhar um caminho de mudança. Por isso, só tem sentido fazer a Quaresma quando você vive a prática espiritual, mas você se transforma fisicamente também. Então, de nada adianta fazer jejum por fazer. Nós veremos sobre o jejum ainda esses dias, né? De nada adianta fazer o jejum por fazer. Ele perde o sentido. A boca pode ficar fechada a Quaresma inteira. Você pode deixar de comer carne, beber refrigerante, comer doce a Quaresma inteira. Mas se isso não transforma o seu coração, não tem valor algum o jejum que você fez. É o que as pessoas muitas vezes esquecem. As pessoas chegam em nós padres e dizem: eu fiz a promessa de não tomar refrigerante, Quaresma inteira. Aí você pergunta: mas o que isso vai transformar na sua vida, no seu coração? O que essa mortificação vai te ajudar? Ah, não sei, eu só parei de beber. Depois a Quaresma bebe tudo de novo, quer dizer, não mudou nada. Não houve uma mudança interior. Então, grande provocação nessa quarta-feira de cinzas.
nós precisamos fazer projetos de penitência, projeto de caminhada e de conversão e buscar vivenciar na prática essa conversão, que pode se manifestar numa caridade, numa ajuda ao próximo, ou então pode se manifestar aí na mudança de conduta mesmo, mudança radical. Deixo de fazer aquilo que eu fazia para a partir de agora mudar meu comportamento. É esse o grande sentido da Quaresma. Outra coisa importante da Quaresma é pensar um ponto que é necessário a gente refletir. Até a Idade Média se prezava pela mortificação do corpo. Então se usava silício, colocavam correntes nos braços, as pessoas se batiam. A Quaresma era assim na Idade Média. As pessoas se batiam, né? Usavam cordões que apertavam a barriga, a cintura, amarravam peles de animais, couros de animais nos braços, nas pernas, para ficarem incomodados, isso ser um sinal de mortificação. Alguns ficavam sem comer a Quaresma inteira, passavam a pão e água. Então a Quaresma era assim na Idade Média. E as pessoas acreditavam nessa mortificação. Uhum. Hoje nós não pregamos mais isso na Quaresma. Quaresma de mortificação, ela não existe mais. Mas a Quaresma, enquanto mudança de vida, experiência íntima com a palavra de Deus, experiência íntima com a caridade, o jejum, a oração, vivência da comunhão fraterna, momentos de encontro com a comunidade, com o grupo onde nós nos inserimos, nossa paróquia, nosso movimento, é isso que a Quaresma hoje prioriza. Aquilo que era a mortificação corporal, que até o maior dos pecadores podia fazer e não ter mudança nenhuma de coração, aquilo foi substituído. Hoje nós não priorizamos essa mortificação corporal em sentido físico, mas a gente prioriza o jejum e a oração como grandes oportunidades de mortificação corporal. É aquilo que nós temos de grande valor. A gente muda a conduta. Então a cinza que você coloca hoje sobre a testa tem um valor importante. Você está iniciando um caminho, colocando-se no caminho e fazendo um ritual de entrada nesse caminho de conversão. A gente lembra que é pó e ao pó nós vamos retornar. Olha que importante. Certamente, assim como eu, você também, ao participarmos da celebração de hoje, quarta-feira de cinzas, ao recebermos, né, essas cinzas na nossa testa ou na nossa cabeça, nós vamos deixar ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração tudo isso que o Frei está dizendo, essa visão geral da Quaresma. Nós já vamos adentrar hoje nesta celebração que nos introduzirá nesse tempo quaresmal. Tempo importantíssimo. Então, vamos levar a sério. É preciso entrar nesse dia, começar esse dia hoje falando assim, vou fazer uma caminhada espiritual que vai exigir de mim renúncia, fidelidade, um programa, né? Vai exigir de mim tudo isso, coisa que a gente não gosta. Tudo que a gente não gosta, né? Se der, né? Se der eu faço. Quando eu tiver tempo, eu faço. Quaresma não pode ser assim, né? Então, acredito que você que está aqui conosco no Grupo Corações Ardentes, iniciando essa quarta-feira de cinzas, já vai olhando para lá, né? Para esses propósitos, já começa a pensar e rezar. Que tipo de penitência, de mortificação, qual o sentido, né, de tudo isso, Frei? Isso muda completamente a nossa visão e a nossa intenção desse tempo de Quaresma. Sim, aquela frase famosa que a gente usa na quarta-feira de cinzas, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, precisa ecoar em nosso coração durante o dia. Então, nessa quarta-feira de cinzas, pense nisso o dia todo, se for preciso. Esse vídeo é lançado de manhã. Sim. De manhãzinha você nos ouve. Então, a gente dá a chave de leitura para você pensar durante o dia. Convertei-vos e crede no Evangelho, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. E você é chamado a pensar isso o dia todo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O que eu preciso converter? Qual caminho de conversão eu tenho que percorrer? E isso deve ser percorrido com determinação. Nós não podemos ser fracos. Tem gente que começa um caminho, chega na metade e desiste, porque pensa que não vai conseguir chegar até o fim.
seja perseverante, fiel, tenha confiança em você mesmo. Acredite em você mesmo. Olha, um grande exercício para a quaresma. Acreditar em você, que você tem oportunidade de se santificar através dos exercícios quaresmais. E não deixe o inimigo seduzir e te afastar desse caminho. E a graça de Deus está conosco, está sobre nós. Para nós rezarmos, o salmo de hoje, que a igreja vai rezar, Salmo 50, você pode, se você desejar pegar a sua Bíblia, iniciemos assim, com essa certeza, que com a graça de Deus, você, eu, nós vamos conseguir. Tentação vem para dizer isso. Você nunca conseguiu, já começou tantas quaresmas e deixou, já fez tantos propósitos e não conseguiu. Não, essa quaresma para você e para mim será diferente, porque os propósitos serão feitos e com a graça de Deus nós alcançaremos. Então vamos rezar, o Salmo 50, que a igreja nos propõe hoje. Já quero convidar você aí já ir rezando, ouvindo e talvez já pensando, nossa, esse versículo me chamou a atenção. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. E conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados, desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Sim, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então, aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então, sobre vosso altar, vítimas vos serão oferecidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que você consiga fazer uma boa experiência nesse tempo e que as graças do Senhor sejam derramadas sobre você e sobre sua família para vivenciar intensamente os santos ensinamentos da Igreja acerca da Quaresma. Este ano, de um modo muito interessante, celebrando o Jubileu 2025, nós somos chamados a rezar também, pedindo a misericórdia do Senhor. No ano C, que é o ano que nós meditamos o Evangelho de São Lucas na liturgia, a Quaresma ganha esse sentido: celebrar a misericórdia, pedir a misericórdia e louvar a Deus
por sua infinita misericórdia. Que você faça isso de um modo intenso e muito bonito em sua caminhada de fé. Nessa quarta-feira de cinzas, então, Frei trouxe para nós uma visão geral da Quaresma. Amanhã, quinta-feira, após as cinzas, o nosso tema é oração e aliança com Deus. Vamos rezar o Salmo primeiro. Então, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal do YouTube da comunidade, né? Dê lá um joinha, clica no sininho para você receber esse vídeo. Espalha esse convite, espalha esse vídeo para todas as pessoas da sua casa, da sua família, seus amigos, para que nós possamos iniciar um caminho de crescimento, de amadurecimento humano e espiritual. O tema do nosso retiro quaresmal é Libertos do poder do pecado para uma vida nova em Cristo, nossa esperança. É isso que viveremos a cada dia, né, Frei? E se Deus quiser, vamos até o fim, na firmeza. Né? Vamos Perseverantes sim. até o fim. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Olha então, lá. nós precisamos perseverar. Então nós vamos pedindo agora a bênção de Deus sobre cada um de nós. E quando você for à Santa Missa hoje da quarta-feira de cinzas, deixa ecoar não só a palavra que você vai ouvir, mas um pouco daquilo que o Frei trouxe para nós também. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Deus de infinita bondade, que através dos exercícios quaresmais nos concedeis a oportunidade para nos santificarmos, nos libertarmos do mal e vivenciarmos uma íntima união com o seu coração, vos abençoe e vos proteja. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Anunciai o Senhor Jesus com suas vidas. Permaneçam em paz, vocês que estão em casa, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã. Até amanhã. Paixão que me liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos que apagam o castigo do mal, beijo tua ferida que curou a ferida do